Good evening. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Sim, estou ouvindo bem. Ok, maravilha. Ok, então, boa noite. Good evening again. Hoje, então, vamos dar continuidade ao conteúdo. A gente vai começar a unidade 2. Deixa eu só abrir rapidamente aqui o material, se caso vocês quiserem dar uma olhada aqui, só um minutinho. Ok, então, como eu disse, a gente vai dar continuidade à unidade 2. Desculpe se minha voz desaparecer, tomar bastante água aqui. Nessa unidade, basicamente, nós vamos ver o recurso de falar sobre situações hipotéticas. Já vamos ver exatamente o que é isso, ok? Deixa eu só abrir aqui rapidamente. Onde está o material de apoio? Aqui, achei. Então, só para recordar, vou mostrar rapidamente lá no nosso material, né? Seria, então, a unidade 2, que a gente vai trabalhar sobre first and second conditional, ok? Então, rapidamente, então, é essa parte que nós vamos ver hoje, ok? Let's go. Então, para iniciar, It Always Happens, é o título da nossa unidade, It Always Happens. Vamos ver aqui umas situações. Vamos começar, né, um warming up em português mesmo, no problem, right? Em português. Imagine a situação hipotética, fila grande no supermercado, né? Se você estiver numa fila do supermercado e decide mudar para outra mais curta, o que normalmente acontece? Alguém gostaria de compartilhar? Imagine essa situação. Podem responder no chat, não tem problema. A gente está com pressa, né? E aí a gente resolve mudar de fila, uma menor. E normalmente o que acontece nessa fila? Na fila que a gente se mudou. Ou a outra fila que estava maior e a gente se mudou. O que acontece? Demora mais, né? Exatamente. Geralmente demora mais. A gente fica em tempo, acha que vai pegar um tempo menor e acaba perdendo mais tempo, ou acontece alguma coisa no caixa que a fila anda menor, né? Ou a outra fila anda mais rápido. Então, normalmente acontece essas coisas. Vocês já ouviram falar de lei de Murphy? Já viram, assim, a expressão, lei de Murphy? Já ouviram falar sobre isso? Lei de Murphy? Alguém sabe dizer? Não tem certo ou errado, gente. Só quero saber se você sabe o que é Murphy. Não. Ninguém nunca ouviu falar assim, isso aqui... lei de Murphy. Não? Ok. É quando algo acontece que vai uma série de coisas, né? Desencadeia... Ok, a gente vai ver exatamente o que é, tá? E vocês não fazem ideia, então... tende a dar errado, exatamente, tende a dar errado. It happens all the time around here. Ok, Carmo. Yes. As coisas tendem a dar errado. Então, é mais ou menos isso. A gente vai entender o que é essa tal de lei de Murphy para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Então, vamos lá. Vamos esclarecer essa tal de lei de Murphy, tá? Aqui a gente tem um texto. Nós vamos fazer uma leitura agora juntos, dar um tempinho para vocês. E a ideia a atividade é o seguinte, né?
Read the first two paragraphs. Então, vamos ler os dois primeiros parágrafos desse texto, que vai explicar quem que era o Murphy e who was Murphy, quem que era esse tal de Murphy, e what is his law, qual que é a lei do Murphy. Então, lembrando que é uma leitura panorâmica, vocês vão lendo e vão vendo o que vocês entendem como mensagem global e procure entender, então, focar na informação que vocês precisam, que é entender quem que era o Murphy, quem é essa pessoa, e o que que era a lei, o que que é essa lei de Murphy, né? O que que quer dizer isso? Então, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês, ok? E aí vocês vão lendo o texto, verificando informação que precisa, etc. Circulem palavras que não entendam, e a gente vai discutir sobre isso, ok? Então, 5 minutos. Tudo bem? Vocês entenderam o que é para fazer? Ok? Ok, pessoal? Entenderam o que é para fazer? Ok? Ok.
Ok, guys, time's up. Vamos lá, vamos às respostas, ok? Então, só para ter uma ideia, antes da gente começar a ver vocabulário, compreensão, em que parágrafo que está a resposta para a gente entender quem que era o Murphy? O primeiro ou o segundo? Aonde a gente tem informação sobre o Murphy? O segundo, né? Então, ali a gente tem uma série de informações do tal de Murphy. Quem é o Murphy? Exatamente, Elaine, exatamente, Andressa. Então, nós temos ali, vamos focar então nesse segundo parágrafo, né? Who was Murphy? Who was Murphy? Ok, nós temos ali algumas informações dele, um nome. O que mais que nós temos ali? Quem que era então o Murphy? Quem que é esse cara? Quem era essa pessoa? O que vocês conseguiram entender ali do segundo parágrafo? Ok, ele era um capitão, né? Ok. E o que que ele era um capitão, certo? E o que que ele fazia? Um engenheiro, exatamente. Ele era um engenheiro aeroespacial, exatamente. Ok, ok. O que mais vocês conseguiram entender ali, né? O que que ele fazia exatamente como engenheiro aeroespacial? Professora, Oi, diga. eu vou falar porque eu tô assistindo ela pelo Uhum, celular e tudo aí bem, demora muito para digitar. tudo bem. Pelo que Diga eu lá. vi, Edward Murphy ele era um capitão, né? Engenheiro Uhum, aeroespacial. E ele uhum. estava tentando provar a segurança dos pilotos militares enquanto eles estavam voando. Ok, não provar. Improve significa melhorar. É um falso Ah, cognato, sim, tá? Mas é por aí sim, é mesmo. verdade. Legal. Ele estava tentando melhorar, então, aí a segurança dos pilotos, né? Que voavam, né? Então, aí nos aviões militares. Exatamente, Andressa. Muito bem. Ok. É isso que ele fazia. Ok? E aí ele tem uma fama, ele tem uma reputação, né? Reputation. He got a reputation for always for always thinking of the worst thing that could happen in every situation. E aí, o que a gente pode entender nessa frase? Que reputação é essa? Qual é a reputação que ele tinha? Alguém conseguiu entender aqui? Vamos ver. Muito difícil a frase, vamos lá. Uhum. Então, né, a reputação dele, exatamente. Ele tinha uma reputação, então, of always thinking, had a reputation, então ele tinha uma reputação de sempre pensar, né, of the worst thing that could happen in every situation. Worst, a pior, né, a pior coisa. Então, ele tinha a reputação de pensar sempre na pior situação, na pior coisa que poderia acontecer em cada situação. Então, por isso que a gente fala lei de Murphy, é essa expressão que, inclusive, a gente usa, já ouvi pessoas no Brasil dizendo, lei de Murphy. A lei de Murphy quer dizer que nem o Oswaldo falou para a gente aqui, né? Que se alguma coisa vai dar errado, ela realmente dá, né? Que o pior pode acontecer nas situações. Então, era aquela situação que a gente falou sobre a fila, né? De a gente trocar. Então, alguma coisa errada vai acontecer, né? Então, ele tinha uma visão pessimista das coisas, no sentido de sempre pensar o que o pior poderia acontecer, né? Aí, ok. Aí, no primeiro parágrafo, o que nós temos no primeiro parágrafo?
Só para dar uma situação aqui, a gente dando uma olhada no primeiro parágrafo. Aqui dá exemplos, então, de situações, né? O que pode acontecer de ruim em cada situação. Vamos tentar entender aqui? Alguém gostaria de ler esse primeiro parágrafo? Gostaria de tentar? Alguém? Não? Sem voluntários hoje? Outras vezes nós tivemos voluntários. Bom, vamos lá então. Vamos aqui. Vamos ver então quais situações que esse texto ele fala, né? If you are in a check-in line and you change to another line that is moving more quickly, what will happen? Né? Então, aquela situação que a gente falou anteriormente da questão da fila, né? If you are in a check-in line é, né, uma fila, seja, né, no caso, por exemplo, no mercado, né, que você vai fazer as compras, né? And you change to another line that is moving more quickly. Então, e se você estiver nessa fila e você muda para uma outra fila que está movendo mais rápido, what will happen? O que irá acontecer? Né? Lembra que a gente viu will, né? What will happen in the future? What will happen? Aí aqui dá a resposta, né? The line you were in before, então a fila que você estava antes, will suddenly start moving faster. Então, a fila que você estava antes, repentemente, né? Suddenly, repentemente, start moving faster. Começa a mover mais rápido, né? E aí tem outros exemplos também desse lado pessimista, né? Do que alguma coisa ruim irá acontecer. Aí nós temos aqui, what will happen if you take your umbrella because you think it's going to rain later? Então, what will happen? O que irá acontecer, right? If you take your umbrella, se você pegar seu guarda-chuva, right? Because you think it's going to rain later. Se você acha, né? Você vai pegar o guarda-chuva, isso normalmente acontece. Acho que vai chover. Então, vai lá, pega o guarda-chuva, e o que acontece? It won't rain. Of course, não irá chover. Né? It will rain if you forget to take your umbrella. Então, irá chover se você esquecer de pegar o guarda-chuva, right? These are examples of Murphy's Law. Então, esses são exemplos da lei de Murphy, né? Which says. Então, qual é a lei de Murphy? Vamos lá. If there's something that can go wrong, it will go wrong. Como é que vocês traduziriam, então? Como é que vocês pensariam essa lei aqui? If there is something that can go wrong, it will go wrong. O que vocês entenderam dessa frase? E aí, gente? If there is something that can go wrong, it will go wrong. Exactly. Exato, Andressa. Se há algo que pode dar errado, vai dar errado. Andressa, se quiser ligar o microfone, fica à vontade, tá? Não tem problema, pode usar o microfone. If there is something that can go wrong, it will go wrong. Ok? E aí, a segunda parte do texto vai falar sobre algumas outras leis de Murphy, né? Algumas outras coisas que normalmente acontecem
e numa situação vai acontecer alguma coisa errada. Se é para acontecer, irá acontecer, de acordo com essa lei. Ok? Nós temos aqui, por exemplo, vamos lá, vamos ver juntos. Nós temos aqui algumas frases e nós temos, assim, na verdade, uma situação e a consequência. Se alguma coisa acontece, isso irá acontecer. É normalmente isso. E nós temos que ligar, então, a frase que faz sentido com a situação, ou, né, ou a situação que faz sentido com a consequência, né? Então, vamos ver. Now look at the 8 examples of Murphy laws in the article and match them with the sentence A to H, né? Então, nós vamos, juntos aqui, a gente vai conectar, então, a consequência ou a situação com a outra consequência ou a situação. Vai depender, porque algumas frases são uma consequência e outra é a situação e vice-versa. Mas vamos ver aqui. Vamos começar, então, com as frases aqui, né? Vamos ver a frase A, por exemplo. Your flight... Deixa eu só voltar aqui. Your flight will be delayed, né? Your flight é o seu voo. Seu voo será, irá atrasar, né? Ou será atrasado, né? B, you will spill coffee on it. Você vai, então, spill é derrubar no sentido assim, né, de jogar assim que vai espirrar em você, né, nesse sentido assim. You spill coffee on it. Você vai derrubar, então pode ser melhor, né? Derrubar então café nisso. A gente não sabe o que, né? A gente vai ter que ver a continuação. C. You will find a parking space right in front of it. Então, isso acontece muito. You will find, você irá encontrar a parking space, então, um estacionamento, né? Uma vaga de estacionamento, right? Bem certo, bem na frente disso, né? Que a gente não sabe ainda o que é, né? Que a gente vai precisar da continuação. D. All the traffic lights will be red. Então, todas as luzes, né, do semáforo, no caso, traffic lights, né, seria o semáforo, todas as luzes do semáforo ficarão vermelhas. E you have a problem with his or her credit card. Você terá algum problema com o cartão de crédito dela ou dele, né? A gente não sabe ainda de quem. E he or she will already have a partner. Ele ou ela já vai ter um parceiro, né? Uma parceira. D. There will be a hyperactive 5-year-old in the seat behind you. Então, there will be, né? There will be, o futuro do there is. Então, haverá, né? Terá, no sentido de existir. Uma criança, né? Uma criança de 5 anos hiperativa no assento atrás de você. Que situação é essa? Vamos ver. E, para finalizar, H, it will work when the salesperson tries it. Irá funcionar quando o vendedor, né, vendedora, tentará provar, né, ou usar de alguma forma, ok? Vamos ver aqui, então, agora as frases que nós temos que completar com esses significados aqui. Alguma pergunta dessas frases que a gente discutiu até agora? Alguma pergunta especificamente de vocabulário? Tudo bem aqui? Tudo bem, gente? Tudo bem? Vamos lá. Obrigada, Andressa. Obrigada pelo apoio. Vamos lá. Air travel. Então, a situação é numa viagem de avião, né? Air travel. Vamos lá. Number 1. If you get
to the airport early. Então, if, né, dá esse sentido se, né? If you get to the airport early, se você, então, chegar no aeroporto cedo, o que vocês acham que completa ali? O que vocês acham? Com as frases que a gente acabou de ver. Yes? If you get to the airport early, yes, exactly. Your flight will be delayed. Né? A gente pode pensar isso também não só em questão de avião, mas geralmente quando a gente chega mais cedo num local, né? Vai pegar o ônibus, sei lá. O ônibus se atrasa, right? Ok? Number 2. If you want to sleep on the plane, if you want to sleep, okay, on the plane, what happens? O que acontece? What happens? Right? If you want to sleep on the plane, se você quer dormir no avião, o que acontece? There will be a hyperactive 5-year-old in the seat behind you. Yes. Isso também acontece em viagens de ônibus, né? A gente quer descansar e aí tem, sei lá, alguém que ronca ou uma criança, né? E a gente não consegue descansar, right? Essa é uma lei de Murphy. Vamos lá. D. Next situation. Próxima situação relacionada a shopping, né? Fazer compras, right? Vamos lá. Number 3. If you are in a hurry, to be in a hurry, estar com pressa, ok? If you are in a hurry, the person in front of you, a pessoa, então, na frente de você está com pressa para pagar, right? E a pessoa na frente de você, o que acontece? What happens? E aí, pessoal? O que vocês acham que funciona aqui? No idea? Alguma dúvida aqui na frase? If you are in a hurry, right? Se você estiver com pressa, a pessoa na frente de você, alguma coisa vai acontecer, né? É a letra E, né? The person in front of you will have a problem with his or her credit card, né? Se a gente tá com pressa, acontece alguma coisa, right? Acontece alguma situação. A pessoa da frente tem algum problema, right? Essa é uma outra lei de Murphy. Next situation, a próxima situação. If you take something that doesn't work back to the store, vamos supor, né? Você compra algo, right? And if you take something that doesn't work back to the store, então se você pega algo que, né, que você comprou no caso, que não funciona de volta para a loja, quando você, né, não está funcionando de forma nenhuma e você vai levar, vai retornar para a loja. O que normalmente acontece? What happens? Quais situações aqui que vocês acham que funciona melhor, que a gente pode encaixar com essa situação over here?
Letter H. It will work when the salesperson tries it, né? Vai funcionar quando a pessoa, né, a vendedora ou o vendedor vai tentar usar, vai tentar, né, vai tentar fuçar ali e vai funcionar, right? Yes. Então seria H. Ok? Driving, situação de condução, de dirigir. If you are late for something important, então, se você estiver atrasada para alguma coisa importante, né? Para alguma reunião, sei lá, whatever, right? If you are late for something important, o que acontece? O que normalmente acontece quando a gente está atrasada e está dirigindo, né? Quem dirige, enfim, né? O que acontece? De acordo com as situações over here. Com as situações aqui. All the traffic lights will be red. Exatamente. All the traffic lights will be red. Né? Acaba ficando, a gente tá atrasado e acaba fechando né, o sinal, como a gente fala, fechando o sinal, acaba ficando tudo vermelho, right? Vamos lá, estamos quase acabando, faltam só mais 3. Ainda about driving, né? Sobre dirigir. If you park a long way from a restaurant, então, se você estaciona longe, né? A long way, né? Uma distância, um caminho distante de um restaurante, o que acontece? What happens? E aí, pessoal, vamos tentar, porque não tem muitas opções agora, né? Letter C. You will find a parking space right in front of it, né? Você vai encontrar, então, se você estaciona longe do restaurante, quando você chegar no restaurante, tem uma vaga ali na frente, right? Ok. E about social life, né? Vida social. Vamos lá. If you are single, se você estiver solteira, solteiro, né? And you meet somebody at a party who you really like. E aí você encontra alguém numa festa que você realmente goste. O que acontece? Vamos lá, a gente só tem 2 opções, não é muito difícil. Vamos tentar associar aí as palavras que a gente consegue reconhecer. Please. O que acontece? Letter F. He or she will already have a partner. Né? Ele ou ela já vai ter alguém, vai ter um parceiro, né? Já vai estar comprometida ou comprometido, right? Ok. Então, para finalizar, a gente tem a 8. If you wear a new white shirt or dress, então, se você vestir uma nova, uma camiseta ou um vestido branco novo, o que acontece? Opa. B, né? You will spill coffee on it. Lady Murphy, né? A gente tá com uma roupa nova e aí vai lá, acontece alguma coisa antes de sair de casa ou enfim, né? Ok. Então essa é a ideia de vocês verem situações e suas consequências. Então é isso basicamente o que nós vamos ver nessa ideia de first conditional. O que seria esse first conditional? O first conditional
são expressões que nós utilizamos em uma situação hipotética, pensando na consequência daquela situação hipotética, né? Vamos supor, como acabamos de ver aqui, né? Uma situação hipotética, né? Vamos ver esse primeiro aqui, né? Esse aqui do shopping. If you are in a hurry, the person in front of you will have a problem with his or her credit card. Então, estou em uma situação hipotética, não estou acontecendo agora, eu estou pensando isso hipoteticamente, né? Se isso acontecer, a outra coisa como consequência, irá acontecer, né? Então, é uma questão de situação e consequência. E isso num campo hipotético, imaginário, né? Que a gente imagina que isso acontece. A gente falou sobre Murphy's Law, porque geralmente são coisas que acontecem, né? Enfim, no nosso cotidiano, right? Agora vamos ver mais exemplos. E como que a gente constrói esse tipo de expressão, né? Então, note que em inglês usamos a palavra if, né? Usamos a palavra if, que significa ser, e depois dela um verbo no simple present. Logo depois, foi colocado vírgula e na sequência uma outra sentença no futuro. Então, por exemplo, a situação normalmente ela está descrita no presente. Então, se isso acontece, né? Se isso acontece, outra coisa irá acontecer, right? Irá acontecer. Geralmente essa é a estrutura. Então, vamos ver mais exemplos aqui, né? Então, assim que a gente constrói a primeira condicional, né? A primeira situação condicional ou primeira situação hipotética. If I have time, I will visit grandma, né? Se eu tiver tempo, eu irei visitar a minha mãe, a minha avó, né? Grandma seria uma forma carinhosa de falar minha avó, minha vozinha, vovó, né? Right? If we don't hurry, we will be late for work, né? Então, se nós não nos apressarmos, if we don't worry, se nós não nos apressarmos, nós iremos, né, ou iremos nos atrasar para o trabalho, ok? If it rains, se chover, we are going to stay home. Notem que não é somente will, né? A gente pode usar going to, mas a consequência a gente sempre coloca no sentido futuro, porque se acontecer tal coisa, a gente tem outra coisa como consequência, irá acontecer tal outra coisa, né? If they invite me, I will go to their party. Então, se eles me convidarem, eu vou para a festa, né? If you phone me when you arrive, I will pick you up. Se você me telefonar quando você chegar, né? Eu vou. Faltou aqui o I, né? Eu vou lá te buscar, eu vou lá te pegar, no sentido de buscar a pessoa, right? If it rains, se chover, we won't go to the movies. Então, se chover, nós não vamos para o cinema, right? Sorry. If I see her, I will tell her that you told me. Se eu a ver, né? Se eu ver essa pessoa, se eu ver essa menina, mulher, enfim, eu direi para ela o que você me disse, right? Então, notem que sempre é uma situação e a consequência. A consequência vai sempre no futuro, no sentido futuro. E aí, o que difere, o que é bem importante a gente entender, que no first conditional, nessa situação hipotética, há uma probabilidade grande dessas coisas acontecerem, né? Por exemplo, if you don't eat, you will get hungry later, né? Se você não comer, você vai ficar com fome depois, right? Então, são situações hipotéticas, mas com uma grande probabilidade de acontecer, ok? Eu digo isso por quê? Porque existe também o second conditional, tá? Que é a segunda condicional.
A segunda condicional, ela tem um sentido para diferenciar, né? Para diferenciar do first conditional, também é hipotético, é uma situação hipotética imaginária, só que a probabilidade de acontecer na segunda condicional, quando a gente fala situações nessa segunda condicional, é mais improvável do que na primeira. Vamos ver o exemplo aqui, tá? Observe the examples below, né? Observem aqui esses exemplos aqui. If I have money, I will lend it to you. Então, né? Se eu tiver dinheiro, eu irei emprestar isso para você. Aí note que a segunda frase, que a gente chama, né, segunda condicional, muda um pouquinho a estrutura, que também vai mudar o sentido. Por exemplo, eu digo assim: If I had money, I would lend it to you. O que mudou? Aqui, o verbo está já no passado, ok? E a consequência, né? Aqui a situação está numa situação que em inglês se escreve no passado, mas em português fica no subjuntivo, tá? Já vou explicar ali, já vamos traduzir para vocês entenderem. E aqui fica, a gente usa, em vez de usar will, a gente usa would, ok? Qual é a diferença dessas duas questões? Qual é a diferença? A primeira, a pessoa, digamos que se ela fala assim, if I have money, I will lend it to you. A pessoa vai, se eu tiver dinheiro, eu vou te emprestar. A pessoa vai olhar na bolsa, vai olhar na conta, vai verificar, né? Porque se ela tiver de fato, ela vai emprestar. Agora, a segunda situação é muito mais hipotética e improvável de acontecer. A gente imagina, por exemplo, que essa pessoa, ela não tem dinheiro. Ela só tá dizendo assim, ó, se eu tivesse dinheiro, eu te emprestaria, ok? Então, esse would dá esse sentido de, né, iria, eu emprestaria. Se eu tivesse, no subjuntivo, se eu tivesse dinheiro, eu te emprestaria. Vocês conseguem ver, observar a diferença? Então, primeiro, se eu tiver dinheiro, eu te emprestarei, né? Ou eu te empresto, em português pode ser no presente, mas em inglês dá esse sentido de futuro. E a segunda é uma situação que não vai acontecer, provavelmente, porque a pessoa não tem dinheiro. If I had money, I would lend it to you. Então, basicamente, é essa a diferença entre o second conditional e o primeiro condicional e a segunda, situações hipotéticas. Uma mais provável de acontecer e uma menos provável, praticamente improvável, né? A gente fala muito, né, situações, por exemplo, se eu fosse você, eu estudaria mais inglês, né? Então, o que é essa situação hipotética, né? Eu nunca serei vocês, né? Então, aqui é a segunda. Então, a gente falaria assim, if I were you, que inclusive não é was, né? A gente usa were nessa situação. If I were you, deixa eu escrever aqui para vocês. If I were you, I would study English more. Ok? Geralmente a gente usa para dar para falar como é que a gente faria na situação da pessoa, ou para dar uma dica, right? A gente usa muito o second conditional, né? A segunda condicional para isso, right? Então vamos ver aqui. Se você observar bem, a diferença principal entre o first and second conditional é que aqui a situação hipotética, no segundo exemplo, é praticamente impossível de acontecer. A primeira situação, a pessoa possivelmente irá verificar se tem dinheiro e, caso ela tenha, ela irá emprestá-lo. Já na segunda situação, a pessoa sabe que não tem dinheiro e está imaginando se, caso tivesse, ela emprestaria para a pessoa. Ok? Tudo bem aqui, gente? Ok? Tudo bem? Então, aqui tendo, a gente, né, viu ali o first conditional, a estrutura. O second conditional, em vez de ser o present, é o passado. E a frase consequência, a gente usa would ou wouldn't.
tá? Então, em inglês, nós fazemos o second conditional usando a palavra if, se, e o verbo será escrito no simple past, e a segunda parte é representada pelo verbo modal would, que aí, né, o que transforma esse tempo, né, iria, né, eu faria, eu estudaria, brincaria, se eu tivesse tempo, eu brincaria com você, né? If I had time, I would play with you, ok? Então, nós temos aqui outros exemplos, vamos lá. If you studied, you would pass. Se você estudasse, você passaria. If I knew something about it, I would tell you. Se eu soubesse, né, algo sobre essa situação que a gente está falando, eu te diria, né? If we had any money, we would lend it to you. Se a gente tivesse algum dinheiro, nós emprestaríamos para você. If they wanted your opinion, se eles quisessem a opinião de vocês, eles perguntariam. Nossa, né? Bem grosso, né? If they wanted your opinion, they would ask, right? E, para finalizar, if I were you, se eu fosse você, né? Lembra aquele filme que tem com a Glória Pires, né? Se eu fosse você. Se eu fosse você, if I were you, I would travel in the end of the year. Se eu fosse você, eu viajaria no final do ano. Ok? Então, basicamente, aí voltando, né? Que é um bom exemplo esse, né? Da questão da diferença entre eles. Vocês têm alguma pergunta? Tudo bem? Tranquilos? Yes? Great. Então, esse é o famoso first and second conditional in English, para falar sobre situações hipotéticas. E tem claro que um vai ter um pouco de diferença da outra, right? E aí nós temos lá, né, enfim, exercícios tem as tarefas, né, que vão pedir para vocês elaborarem, então, frases ou, né, fazer essas ligações que façam sentido para vocês transformarem e fazerem situações hipotéticas. Ok? Tudo bem? Alright? Então, está certinho. Então, é isso tudo. Isso é tudo, pessoal. That's all, folks. Isso é tudo por hoje, ok? E lembrando que a gente tem nosso próximo encontro. Oswaldo, só lembra, na outra semana, né? Já confesso que eu não tô aqui com anotado o dia. Mas enfim, aí qualquer coisa, as tutoras, né, os tutores entram em contato com vocês e passando a data certinho, ok? Thank you, Camo. Thank you so much. Yes? Ok, guys. Tudo bem? Então, have a good night. See you. Bye bye.